Boa noite, meus irmãos. Vamos começar mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Sejam todos bem-vindos a esse nosso culto, essa transmissão do nosso culto. Que você esteja aproveitando fazendo um bom uso para adorar ao Senhor e também ouvir da sua palavra. Vamos fechar nossos olhos e vamos ouvir uma música como um prelúdio do nosso culto. Mais uma vez, boa noite a todos. E nós vamos fazer agora uma oração. Vou pedir ao irmão Wellington que peça as bênçãos do Senhor sobre o culto, sobre os louvores, sobre a pregação e tudo o que vamos realizar aqui nesta noite. Senhor nosso Deus, queremos, Senhor, desde já te agradecer, Senhor, por nossas vidas, por tudo, Deus, que Tu tem realizado em nossas vidas. Te agradecer, Deus, pelo Teu amor, pela paz, Senhor, que Tu nos dá. Te pedimos, Senhor, por esse culto, que Tu receba, Senhor, os louvores que serão entoados, que Tu, Deus, possa falar os nossos corações, Senhor, através da Tua palavra, através da mensagem, que Tu possa, Deus, falar com cada um de nós, Pai. Pedimos, Senhor, que Tu continue nos ajudando, Senhor, nos guardando, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmão Wellington, pela oração. E agora nós vamos começar o nosso período de louvor ao Senhor. Nós vamos entoar o primeiro hino desta noite, o 335 do cantor cristão, O Gozo da Vida.
próximo cântico que iremos entoar é o corinho Só em Jesus Confiarei. Só em Jesus confiarei, é minha força, luz, canção, pedra angular que me sustém. Na tempestade eu sei que não, com grande amor, profunda paz, em meio à luta, em horas más, Consolador, és tudo em mim, firmado estou em teu amor. Só em Jesus que se encarnou, poder de Deus num frágil ser, foi desprezado pelos seus, mas se agradou por mim morrer. E lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez, o meu pecado suportou, vivo na morte dele estou. Foi sepultada nossa luz, tragada pela escuridão, em glorioso dia então, ressuscitou o meu Jesus, grande vitória conquistou, do meu pecado me livrou, então sou dele, ele é meu, pelo seu sangue que verteu. Não há mais culpa nem pavor, este é o poder de Cristo em mim. Jesus comanda meu viver, desde o início até o fim. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com ele me encontrar. No seu poder eu viverei. Dando sequência ao nosso culto, nós vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, dos versos 12 ao 19. Primeira Pedro, capítulo 4, 12 a 19. Acompanhe aí na sua Bíblia ou na projeção na tela. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se, pelo nome de Cristo, sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios, mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes, glorifique a Deus nesta parte.
porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E, se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus encomendem-lhe a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Vamos ainda louvar ao Senhor com o 326 do Voz de Melodia, Regozija em Deus. Deus nada faz sem um plano ou razão, quando prova seu servo e lhe dá formação. Dá graças a Deus quando o teste se faz, em trevas nos dá sua paz. Regozija em Deus que erros não faz, Ele sabe o fim do caminho em que vais, pois ao te provar, purificar, qual ouro então serás. Quando as trevas à frente se impõem, eu olho pra cruz que o Calvário expõe. Submeto meu mestre, não olho pra trás. A paz vem e o medo desfaz. Sim, posso ver, provações vêm de Deus, em amor fortalece e limpa os céus. Meu Pai sempre faz o melhor, sim, eu sei. Eu limpo, mas fruto darei. Regozija em Deus, erros não faz, Ele sabe ao bem, no caminho em que vais, pois ao te provar, purificar, qual ouro então, qual ouro então será, então será, Gostaria de chamar a irmã Lúcia, que vai apresentar o momento missionário desta noite. Boa noite, irmãos. Nosso momento missionário hoje é do pastor Fernando e Lani, que eles estão lá na Venezuela. A carta diz o seguinte: pela graça de Deus, completamos neste mês 7 anos de ministério no campo venezuelano. Deus tem usado de muita misericórdia em nosso ministério durante este período. Logramos parceria com os pastores venezuelanos, iniciamos o Seminário Batista da Venezuela
criamos a nossa agência missionária e estamos plantando a nossa segunda igreja. Fazemos vários planos para este ano, porém o Senhor permitiu que na segunda semana do mês de janeiro o nosso filho Gabriel fosse diagnosticado com uma suspeita de difteria, uma doença já extinta no país há 2 anos. Passamos 8 dias em quarentena no hospital público da nossa cidade. Graças ao Senhor, a suspeita da doença foi descartada, porém tivemos que seguir o protocolo da epidemia por 7 dias. O diagnóstico final foi de faringe amigdalite. Agradecemos a cada irmão e igreja que nos apoiou e ajudou com as suas orações. Quanto aos pastores venezuelanos, seguimos realizando reuniões mensais com o objetivo de avaliar o avanço da obra neste país. Devido à crise, vários irmãos têm deixado o país e alguns pastores pensam também fazer o mesmo. O nosso desafio é apoiar financeiramente as famílias pastorais nesse momento para que possam continuar servindo ao Senhor a tempo completo. Iniciamos um novo semestre no mês de fevereiro. Estamos com 21 alunos matriculados em nosso seminário e 12 professores. Para o dia 20 de junho está marcado a nossa segunda formatura. Temos atualmente 6 alunos cursando o 4º ano. Os nossos alunos e professores têm sido assistidos através de ofertas que chegam do Brasil. Até o momento recebem uma bolsa de estudo no valor de R$ 250 por aluno. Para este fim, temos uma campanha para a manutenção do nosso seminário. O nosso desafio é conseguir 150 irmãos ou igrejas que nos apoiem com R$ 100 mensais por um período de 1 ano. Neste desafio é começar com a aceitação de missionários e projetos e divulgação nas igrejas. Neste mês, a nossa igreja, a Graça de Deus, está completando o seu 3º ano de existência. Esse nome foi escolhido para homenagear os pastores venezuelanos e para que possam recordar dos objetivos da Fundação de Pastores. Seguimos com os ministérios de formação através do nosso Centro de Capacitação Bíblica com a nossa emissora. Graças a Deus, no ano passado, um dos nossos seminaristas, Jairo, após concluir seus estudos, ficou à frente dos trabalhos da igreja. Passamos 6 meses acompanhando neste primeiro momento e agora ele está pastoreando a igreja. A nossa oração é pelo seu sustento, já que a igreja está fazendo o seu máximo de esforço para poder ajudá-lo. Porém, devido à crise econômica, a família ainda não tem um sustento completo para estar dedicando seu tempo integral completamente no ministério. Desejamos também agradecer a cada irmão e igreja que tem enviado ofertas voluntárias a esta família. A nossa família, a partir deste ano, estará à frente da congregação em Vila Africana, juntamente com o casal de seminaristas, Jorge e Emar. A nossa ideia é que, assim como trabalhamos por 2 anos com Jairo até a sua formação e o deixamos à frente da obra, possamos realizar o mesmo com esta outra família. Eles estão no 3º ano do nosso seminário. Antes, nossos cultos eram tarde, agora são pela manhã. O Senhor nos abençoou com cada necessidade que tínhamos. Compramos as cadeiras e os equipamentos de som através de doações de irmãos e igrejas do Brasil. Estávamos planejando sair para divulgação por 6 meses no mês de junho. Porém, devido ao cenário mundial e à ordem de quarentena para toda a Venezuela, decidimos antecipar a nossa vinda ao Brasil.
o governo decretou o fechamento de escolas, comércios e igreja. O seminário está em quarentena e as nossas classes estão sendo virtuais. Neste momento, estamos em nossa cidade, com a nossa igreja e os nossos familiares. Muito obrigada por estarem conosco, orando e contribuindo. Pastor Fernando e Ilane Branco. Então, irmãos, como foi dito aqui, graças a Deus é uma carta que nos traz alegria, muitas notícias boas. Louvado seja Deus, que diante da situação que está lá na Venezuela, mas a gente está vendo que o avanço do Evangelho está acontecendo ali. Graças a Deus por pastores assim como o pastor Fernando, que não desistiu. Ele podia ser um dos que poderia ter voltado já, diante do quadro que se encontra aquele país. Mas louvamos a Deus pela perseverança dele e não em nenhum momento ele querer desistir dessa obra. Então, temos aqui alguns pedidos de oração, que eu vou pedir para Lúcio estar orando, e todos também possam estar orando em casa, com certeza ele não vai lembrar de todos, mas que a igreja possa anotar esses pedidos e orar em casa. Ele pede para que ele consiga realmente essas 150 pessoas à igreja, para que possa contribuir mensalmente e ele possa ter essa condição para poder para a manutenção do seminário. Ele pede também pelo seminário diante dessa quarentena, que os alunos não venham se desanimar, nem tampouco os professores, que eles permaneçam fazendo suas aulas virtuais. Pelas igrejas e pastores também, um tempo muito difícil, irmãos, onde todos nós, como igreja, precisamos estar juntos em oração, clamando ao Senhor, para que o Senhor venha nos fortalecer, mesmo em meio a tantas notícias ruins, mas que eles também lá possam estarem firmes no Senhor. Ele pede também pelo tempo deles aqui no Brasil, por sinal, não sei se vocês prestaram atenção na carta, mas eles estão aqui no Brasil, aquele período de divulgação, então ele pede para que esse período, irmãos, de quarentena possa passar, e ele possa sair nas igrejas divulgando o seu trabalho, porque eles também têm tempo para voltar, Eles também precisam voltar, também retornar suas atividades. Ele pede também pela família, que Deus possa estar abençoando, Ele agradece pela saúde do filho e que eles possam ter um bom tempo aqui no Brasil, e que Deus possa estar protegendo eles. Então, que Deus abençoe, irmãos, e vamos continuar firmes, olhando para Cristo, diante dessa situação. Amém. Oremos. Nosso Deus eterno Pai, quero agradecer pela vida do pastor Fernando e sua esposa Lani. Esteja abençoando eles, dando sustento a eles. Peço também que o Senhor possa estar levantando pessoas ou até mesmo igrejas para estar ajudando na manutenção daquele seminário. Também esteja ajudando e abençoando e protegendo os alunos também de lá. Pedimos também pelos pastores lá da Venezuela, esteja abençoando as igrejas de lá, os membros de lá, possa estar abençoando eles, protegendo, dando saúde, Senhor. Pedimos também pelo tempo que eles estão passando aqui no Brasil, que a divulgação do seu trabalho possa ser cada vez mais eficiente. Sim, Senhor, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Obrigado à irmã Lúcia pela apresentação do Momento Missionário. Desta feita, nós iremos louvar com o último cântico da noite, o hino 398 do cantor cristão, Sou Feliz. Cante e medite na belíssima letra deste hino, já nos preparando para a pregação da palavra do Senhor. Si passa mais doce me deres gozar, se dora mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou.
ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz Com Jesus, Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. sou feliz Com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador, que em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. sou feliz Com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Boa noite, meus irmãos. Nós queremos meditar com vocês nesta pregação sobre o propósito das provações. Além desse vírus e todos os efeitos que ele tem produzido, tem gente passando por outras provações. Eu conheço uma pessoa que nessa semana começou a fazer quimioterapia. Eu soube de um casal que foi assaltado. Então, cada um tem a sua provação, pode estar passando por várias provações. Por qual provação você tem passado atualmente? Será que é uma crise financeira? É a perda de um emprego? É uma doença? Um filho rebelde ou uma crise conjugal? O fato é que todos nós, uma vez ou outra, já enfrentamos ou vamos enfrentar tribulações. O desafio que eu quero trazer com esta mensagem, irmãos, é mostrar que qualquer provação na vida de um cristão pode ser motivo de regozijo se a sua perspectiva for correta. Acho que todos conhecem aqui a clássica história de Jó, que perdeu sua família, perdeu suas plantações, seu gado, perdeu todas as posses e todos os seus filhos. E o pior, foi deixado com uma esposa que não lhe entendia. E por fim ele foi atingido por uma doença. Foi uma provação e tanto. E o que dizer da provação enfrentada por Abraão? A história está registrada em Gênesis capítulo 22, e lá está escrito que Deus pôs Abraão à prova. Foi uma das mais terríveis provas que alguém já teve que passar. Dificílimo. Deus disse para ele: eu quero o seu filho. Eu quero que você sacrifique o seu filho como oferta para mim.
Então, se já era difícil perder o filho, imagine você a ter que tirar a vida do seu filho com as suas próprias mãos. Uma coisa é quando alguém que você ama morre. Outra coisa é receber a instrução de tirar a vida dessa pessoa. Foi uma prova difícil, irmãos. E sabe o que aconteceu? Ele passou na prova. Ele deixou demonstrado que iria obedecer à palavra de Deus, seja lá qual fosse a circunstância. Abraão nos mostra que nós podemos ser postos à prova com muitas coisas próximas de nós. Podemos ter provações com muitas coisas queridas para nós, como um filho ou uma filha, ou um marido, ou a esposa, ou um amigo. Talvez teremos que oferecer o nosso Isaac, entregar as pessoas que nós amamos para Deus, não só na morte, mas talvez em vida. Comentário sobre essa provação de Abraão é dado em Hebreus capítulo 11, versículo 17, que diz o seguinte, irmãos: pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. O que isso nos ensina? Nos ensina que o homem pode passar pela mais severa das provações, se ele realmente confiar em Deus, se ele crê que Deus está no trono, que Deus cumpre sua promessa, que Deus nunca falha, que Deus sempre cumpre a sua palavra e os seus propósitos. Este é o tipo de fé que faz você passar na prova. Nós teremos provações. Provações virão de diversas formas e com diversos propósitos. Então, quero ver com vocês hoje à noite o propósito das provações, ou alguns propósitos. Em primeiro lugar, provações podem vir para testar a força de nossa fé, irmãos. Tem uma ótima ilustração disso lá em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 31. 2 Crônicas, capítulo 32, verso 31, que diz o seguinte, falando aqui sobre o rei Ezequias: contudo, no tocante aos embaixadores dos príncipes de Babilônia, que foram enviados a ele, a perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Aqui, como eu lhe disse, está falando sobre Ezequias, e o texto claramente diz que Deus o desamparou para prová-lo, fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Obviamente que Deus não precisava saber o que estava no coração de Ezequias, ele já sabia. Ele sabe de tudo por causa da onisciência, não é verdade? Deus não precisa, irmãos, colocar nenhum de nós à prova para descobrir o que está em nossos corações. Deus nos prova para que nós possamos descobrir. Nós descobrimos como está a nossa fé. Eu e você, nós precisamos saber como está a nossa fé. Se ela está forte, se ela está fraca. Se você estiver passando agora por uma provação severa, ela vai lhe revelar a força ou a fraqueza de sua fé. Se você estiver levantando o seu punho fechado com raiva de Deus, se você está perguntando por que isso está acontecendo, se você está preocupado o tempo todo, se você está em ansiedade de manhã até de noite, isso é uma grande indicação que a sua fé está fraca. Se por outro lado, você está passando por uma provação, ou você se encontra, diante dessa provação, você se encontra descansando no Senhor,
colocando tudo nas mãos do Senhor, deixando Ele carregar o seu fardo, mesmo em meio a essa provação, essa tribulação, esse momento difícil, você tem se regozijado da melhor maneira, esperando que Deus mostre uma saída. Então você está vendo que você tem uma fé forte, uma fé como a do profeta Abacuque, que apesar de saber que os caldeus estavam vindo para destruir o povo de Israel, ele foi capaz de manter a sua fé no Senhor. Nós vemos isso em Abacuque, capítulo 3, do versículo 17 ao 19. Muito conhecido esse texto da palavra de Deus. Diz: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como o das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Então, no meio de um mistério sem solução, a confiança do profeta Abacuque não vacilou. Ele aprendeu, passando por uma tribulação, qual era a força da sua fé. Já no caso de Jó, irmãos, depois de sua difícil provação, como nós mencionamos agora há pouco, a provação que ele experimentou, veja o que ele diz no livro de Jó, capítulo 42, versículos 5 e 6. Jó 42, versos 5 e 6, diz assim a palavra do Senhor, nos versos 5 e 6. Jó falando: com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó estava aqui confessando os seus pecados. Em outras palavras, ele disse o seguinte: Senhor, eu nunca te enxerguei como estou enxergando agora. Eu percebo que algumas coisas das quais eu pensei, falei e senti sobre ti eram pecaminosas. Senhor, essa provação mostrou quão fraca é minha fé. Ora, se Jó disse isso, imagine eu e você, irmãos. Então, Deus muitas vezes envia provações para que a gente tome conhecimento como está a nossa fé. Se ela está firme ou está fraca, oscilando. A segunda razão porque Deus envia provações é para nos deixar mais humildes. As provações vêm para nos deixar mais humildes. Elas vêm não somente para mostrar como está a nossa fé, mas também para nos deixar mais humildes, caso estejamos pensando que estamos fortes espiritualmente, que estamos mais fortes do que realmente somos. Veja um texto interessante da palavra de Deus, lá em 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, uma história conhecida ali, ocorrida com o apóstolo Paulo. 2 aos Coríntios 12, versículo 7, diz assim: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então, Deus permite que provações aconteçam em nossas vidas, especialmente quando a gente está num bom momento, quando a gente está caminhando bem com o Senhor, quando a gente tem realizado grandes coisas para o Senhor,
quando o nosso ministério está sendo abençoado por Deus. Então, quando a gente está assim, para nos manter humildes, irmãos, para que não pensemos orgulhosamente que somos fortes espiritualmente falando, e até começar a nos sentirmos invencíveis, Deus muitas vezes envia provações para nos deixar mais humildes. Isso estava ocorrendo aqui com o apóstolo Paulo. Ele disse claramente aqui. Isso também serve, irmãos, para os poderosos deste mundo, para as potências mundiais. Veja o Salmo 9, versos 19 e 20. Veja que texto interessante da palavra de Deus. Salmo 9, versos 19 e 20. O salmista diz: levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem. Sejam julgados os gentios diante da tua face. Põe-os em medo, Senhor, para que saibam as nações que são formadas por meros homens. Para que saibam as nações que são formadas por meros homens. Então, provações vêm para nos deixar mais humildes. Pode ser que isso esteja ocorrendo no nosso mundo. Em terceiro lugar, o Senhor traz provações para a nossa vida para nos afastar das coisas mundanas ou nos afastar das coisas desse mundo. Abra sua Bíblia para o livro de Hebreus, capítulo 11, do verso 24 ao 26. Esse capítulo fala dos grandes heróis da fé, e essa porção que leremos agora fala sobre Moisés. Hebreus 11, 24 a 26. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. E tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. As provações têm o poder de nos afastar das coisas desse mundo. Moisés, irmãos, foi criado na casa de Faraó, foi criado como um príncipe, por 40 anos ele foi educado, fazendo parte ali da linhagem da família de Faraó, participando ali do ápice da sociedade egípcia, que naquela época era uma das sociedades mais importantes do mundo. Então toda a educação, todo o dinheiro, todo o prestígio, toda a honra, todo o sucesso, todo o conforto estavam em suas mãos. Ele tirou os olhos de tudo isso, de todas essas coisas que o mundo lhe oferecia, e começou a se preocupar com as tribulações que o seu povo, o povo de Israel, estava enfrentando. O Senhor usou essa provação para afastá-lo das coisas desse mundo. Provações vão fazer isso, irmãos, na nossa vida. Vão nos afastar das coisas desse mundo. Talvez estejamos muito apegados às coisas desse mundo, que em si podem nem ser pecaminosas, mas se estão me afastando de Deus, se estão me afastando da igreja, se estão me deixando frios espiritualmente, ou frio espiritualmente. Então, Deus pode enviar provações para que a gente se afaste das coisas desse mundo. Em quarto lugar, provações vêm para que tenhamos uma esperança na eternidade. Em sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, Paulo vai dizer o seguinte: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. As provações tendem a nos fazer querer ir para o céu. Faz o céu se tornar mais doce e desejado do que no outro momento. Se
temos perdido, por exemplo, entes queridos, as pessoas que nós amamos, que partiram daqui com Cristo em seus corações. Então, com o tempo vai passando e as pessoas que nós amamos, a gente vai perdendo, essas pessoas estão indo para o céu. E o nosso desejo de encontrar essas pessoas, eu posso falar aqui do meu pai, da minha mãe, de alguns parentes que eu já perdi, de outros irmãos em Cristo. Nós temos esse desejo de revê-los, porque são pessoas amadas nossas. Sem contar que o nosso Senhor e Salvador, o nosso bendito Salvador, está lá no céu. Nós um dia iremos encontrá-lo. Além disso, as coisas mais preciosas que Deus tem preparado para nós, guardadas como um tesouro lá no céu, é mais um motivo da gente colocar a nossa esperança na eternidade e se separar das coisas desse mundo. As provações tendem a nos mostrar as limitações dos recursos humanos. Elas têm o poder de nos separar do mundo e nos fazer descansar na esperança celestial. Esperar aquilo que Deus tem preparado para nós na eternidade. Romanos capítulo 8, versículos 16 ao 18, parece apoiar esse pensamento, irmãos. Romanos capítulo 8, acompanha aí na sua Bíblia. Romanos 8, do verso 16 ao 18, diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ao que parece, quanto mais Paulo passava por tribulações e por sofrimentos, mais ele desejava ir para a glória. Isso acontece com você? Os problemas que surgem na nossa vida, as provações, um problema como esse que tem mexido com o mundo inteiro, aumenta o desejo no nosso coração de que a gente vá logo para o reino celestial, que Jesus Cristo volte logo e que a gente possa ser levado para o reino celestial. Irmãos, se as provações não nos fizerem ter uma afeição por aquilo que é eterno, pela cidade eterna, pelas coisas do alto, pelas coisas divinas, pelas coisas celestiais, eu não sei o que mais pode produzir em nós tal anseio. Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 ao 18, 2 Coríntios 4, 16 ao 18. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. As provações devem produzir isto em nós, irmãos, que a gente coloque a nossa esperança no reino celestial, nas coisas espirituais. Esse é um dos propósitos das provações que Deus permite na nossa vida. Em quinto lugar, as provações revelam o que nós realmente amamos. O que realmente nós amamos. No caso ali, irmãos, de Abraão, na sua opinião,
O que era mais precioso para ele naquele momento da sua vida? O que era mais precioso? A quem ele mais amava, irmãos, naquele momento da sua vida? Certamente que a resposta nós sabemos, era Isaac. Isaac era a pessoa a quem Abraão mais amava. E o objetivo de Deus ali, ao enviar aquela provação, era revelar se Abraão amava mais a Isaac do que a Deus, ou se Abraão amava mais a Deus do que a Isaac. Esse era o teste. E uma das maneiras, irmãos, pelas quais nós demonstramos onde está o nosso coração e onde está o nosso amor, são as nossas reações quando nós perdemos algo ou alguém. Se amamos a Deus, acima de tudo, nós vamos dizer: obrigado, Deus, pelo que o Senhor está realizando em minha vida por meio dessa provação. Me ajuda a enxergar isso e a te glorificar, mesmo sem entender bem o que o Senhor está querendo me mostrar, permitindo que isso ocorra na minha vida. Mas se nós amamos a nós mesmos mais do que a Deus, então nós vamos dizer: Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? E você vai ficar irritado, e você vai ficar abalado, e você vai se amargurar, e você vai se encher de ansiedade. Meus irmãos, será que essa pandemia foi permitida por Deus para nos mostrar a quem nós de fato amamos? O que nós realmente amamos? Revelar se de fato amamos ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, como diz o livro de Deuteronômio. Abra lá, por favor, Deuteronômio capítulo 13, versículo 3. Deuteronômio 13, versículo 3, diz assim a palavra de Deus. Deuteronômio 13, versículo 3, diz: não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Eu pergunto aqui para você, meu amado irmão, ou para nós, do que temos sentido mais falta? É de estar no trabalho secular ou do trabalho de Deus? O que tem nos incomodado mais é ter ficado em casa ou ter que me ausentar da casa de Deus? Irmãos, a quem Abraão amava mais? Abraão descobriu, por meio daquela provação, que ele amava mais a Deus. Esse é um dos propósitos, um dos valores das provações. Em sexto lugar, as provações nos ensinam a valorizar mais as bênçãos de Deus. A razão nos ensina a valorizar o mundo. O sentimento nos ensina a valorizar o prazer. Já a fé nos ensina a valorizar a palavra de Deus, o favor de Deus, a bênção de Deus. A razão diz: pega o que você conseguir pegar no mundo e vá. Os sentimentos dizem: procure prazer a qualquer custo. Mas a fé diz: obedeça a palavra de Deus e seja abençoado. O Salmo 63, versículo 3 diz: porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Provações vêm para nos fazer passar pelo sofrimento, para que possamos obedecer no sofrimento e então receber a bênção plena de Deus. Será, amados irmãos, que depois que essa pandemia passar, teremos aprendido a valorizar mais as bênçãos, os privilégios e as oportunidades dadas por Deus, tais como a leitura bíblica, a frequência à igreja, a valorização da família, a vida de oração, a comunhão com o povo de Deus, o envolvimento na obra do Senhor? Será que
nós vamos aprender essa lição depois que tudo isso passar. Veja o que diz o Salmo 119, versos 67 e 71. Salmo 119, versos 67 e 71. Algo muito interessante aqui nessa porção da palavra do Senhor. Salmo 119, verso 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. O verso 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. Aqui podemos trocar a palavra afligido aqui por provações. Antes de ser provado, eu andava errado. Foi bom eu experimentar essa provação para que eu pudesse, irmãos, valorizar mais as bênçãos de Deus. Em sétimo lugar, as provações vêm para nos capacitar a ajudar mais uns aos outros no sofrimento deles, ou ajudar mais os outros no sofrimento deles. Lá em Lucas capítulo 22, versículo 32, Jesus ali conversando com Pedro, disse para ele: eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E quando tu te converteres, confirma teus irmãos. Então Deus permite que aprendamos com as nossas experiências, através das nossas experiências, para instruir outros. Quando passamos por provações e somos consolados por Deus, também queremos que outras pessoas sejam também consoladas por Deus, pelo fato delas estarem passando pelas mesmas tribulações que nós já passamos. Então Deus quer nos usar para aliviar as necessidades dos outros. Se eu já passei por um problema, recebi o conforto e o consolo de Deus, quando eu perceber que tem alguém passando pelo mesmo problema, que eu me aproxime daquela pessoa, que eu seja usado por Deus para trazer consolo àquela pessoa, para animar, para ajudar, para dizer àquela pessoa que do jeito que Deus cuidou de nós, Deus vai cuidar também dela. É isso que diz em 2 aos Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4. Diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. É isso que esse texto está dizendo, irmãos. Que Deus manda provações para nós, para a gente aprender a ajudar os outros em suas provações. E por último, já nos aproximando do final desta mensagem, que fala sobre o propósito das provações. As provações vêm, em oitavo lugar, para desenvolver uma força duradoura para uma utilidade maior. Veja o que diz Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2. As provações vêm para desenvolver uma força duradoura e para uma utilidade maior. Tiago 1, a partir do verso 2, diz: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Tem outra tradução que diz: quando passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência, ou opera a perseverança. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa.
O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, ou uma tradução talvez mais adequada seria que suporta a provação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ouvi alguém nesses dias dando entrevista, dizer o seguinte: o mundo não será mais o mesmo depois dessa pandemia. E eu espero que isso também seja uma verdade e se aplique também ao trabalho de Deus e à nossa vida com Ele. Depois que a tempestade se acalmar, nós podemos ficar ou nos tornar mais fortes para enfrentar outras batalhas. Quanto mais superarmos, irmãos, provações, mais fortes ficaremos, mais úteis nos tornaremos, mais usados por Deus seremos, mais abençoados seremos e o nome do Senhor será mais glorificado. As provações vêm para desenvolver uma força duradoura, para nos tornar mais úteis. Concluindo, meus irmãos, que Deus nos ajude a entender os seus propósitos em meio às provações que estejamos passando. Mesmo que estejamos sob o fogo das provações, que possamos entender os propósitos do Senhor em meio a todas elas. Vamos orar. Querido Deus, queremos te agradecer, Senhor, pelos desafios da tua palavra e pelo que o Senhor nos ensina por meio dela. Pai, em meio às nossas tribulações, tu sabes as tribulações que todos nós estamos passando com essa pandemia que está tomando conta do mundo. E outros irmãos que já vinham passando por provações, ou que estão passando por outras provações, além dessa que todos estamos enfrentando. Mas que o Senhor nos ajude, ó Deus, a entender os teus propósitos, a confiar e acreditar que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que te amam. Que o Senhor pode transformar um mal em um bem. Isso que a gente só está enxergando como mal, o Senhor pode transformar em um bem na nossa vida. Como Paulo diz lá em Romanos. E o bem de fazer de nós mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, a cada irmão, a cada membro congregado desta igreja. Ajuda as nossas famílias, os nossos parentes, os nossos queridos. Esteja nos livrando, Senhor, de todo mal. Mas se for do teu plano que passemos por provações, que o Senhor nos ajude a entender qual ou quais os propósitos do Senhor em meio a essas provações. É isso que te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.